Mulher é presa tentando passar com drogas pro filho na penitenciária de Casa Branca. É com essa manchete que eu começo hoje, uma informação que parece repetitiva, né? Mas é que elas tentam e nunca conseguem e nunca aprendem. Também daqui a pouco esta informação para vocês. Na mesa, na bancada, nosso jornalista Francisco Artem, também a Suzana Vasconcelos. Olha aí. Tudo bem com vocês? Tudo muito bem. Tudo bem, Biajone? Eu estou aqui aguardando, conferindo se vem resposta aí da Prefeitura, do Departamento Regional de Saúde, de quem quer que seja. Mas uma resposta tem que ser dada para essas senhoras que nós trouxemos aqui no ar nas últimas edições, que estão reivindicando, clamando, pedindo por algo muito simples. Uma resposta da saúde pública de São João da Boa Vista. Temos o caso da Dona Maria, que nós mostramos ontem, 3 anos numa cama, e não lhe vem resposta. Ninguém lhe dá uma satisfação. Está precisando de exames, está precisando de médicos que analisem o problema dela. Então, estou aqui, conferindo essa resposta que não chega. Enquanto isso, o povo sofre, mas sofre mesmo. Vai chegar, né? Uma hora tem que chegar, não é possível. É impressionante esse descaso, né? De uma certa forma, se ela está precisando de fisioterapia, aquilo que eu falei ontem, tem tantas aí. Também está aguardando resposta da Prefeitura os comerciantes e moradores da rua Ratcliffe, primeiro quarteirão, impedido de estacionar nos 2 lados da rua. E não foi dada uma explicação. Por quê? Por que impediram os 2 lados do quarteirão? Temos mais manchetes? Opa, nós temos aí também uma manchete de um caso em que mais um homem é preso em flagrante após ter agredido a companheira. Ela mesma chamou a polícia e a polícia constatou de que realmente ela estava ferida. Essa é mais uma notícia que virou caso de polícia. Tá certo. Biajone? Tem mais. Tem mais, né? Tem mais. E eu tô aqui com outra informação, que coisa boa enquanto isso, hein? Opa, Dias de jogos da Seleção Brasileira Feminina, ponto facultativo. Ei, Brasil! Ei, coisa boa, feriado, deixa o povo comemorar. Ponto facultativo. Ei, lari-lará, hein? Lari-lará, hein? O mundo em crise, nós aqui festejando. Que dia da semana que tá sendo, você sabe? Que legal, que bacana. É o país com mais feriado que existe na face da terra. É o país com mais feriado e de maior juros do mundo, e de maior imposto do mundo, né? Eita, coisa boa. Feriadão, funcionário público, ponto facultativo, beleza, vamos comemorar, né? Quando que é, Artem? Nos dias de jogos da seleção feminina. Ah, tá. Nos dias ou só na abertura? Nos dias de jogos da seleção brasileira feminina. Ponto facultativo. Tem jogo, é ponto facultativo. Beleza, vamos comemorar, gente. Ninguém tá todo mundo bem, ganhando dinheiro. O país está indo, que é uma maravilha. Não precisa trabalhar, não. Vamos festejar. Eu tenho ainda outra teoria sobre isso aí, viu? Eu tô achando que é uma resposta aí ao mau desempenho da nossa seleção masculina, que também tem, né, ponto facultativo, mas que ultimamente não tem mostrado nada. Nenhum jogo, olha aí. Eles vão passar essa confiança toda aí para a seleção eu acho feminina. que eles querem empolgar o povo e a qualquer custo, a qualquer preço. E para empolgar o povo é ponto facultativo. Ponto facultativo. Agora o trabalhador mesmo, o pedreiro, o caminhoneiro, esse não tem como dar ponto facultativo, né? Esse tem que trabalhar, depende da produção, né? Bom, olha, temos aqui também, Artem e Biajone, o novo Minha Casa Minha Vida tem a menor taxa de juros até então. Olha que interessante. Oportunidade, né? Para quem ainda não... oportunidade única. Vamos aproveitar. Taxa bem baixa, bem menor que tudo que aconteceu até que todas as outras oportunidades, né? Tem também a vítima de violência sexual, que a maioria são mulheres, né? E algum comentário também sobre a reforma tributária, o PIS/PASEP que está aí no último lote, vamos comentar que também é interessante. Tá bom, então vamos começar aí
pelas policiais? Vamos começar pelas policiais. Eu tô curioso, assim, essa história dessa mãe passando droga. Que mãe, hein? Que mãe é essa? Que mãe, que exemplo, que mulher boa, hein? E achando que ninguém ela não ia ser observada, isso passa por um radar, meu Deus do céu. Independente de ser observado, é mãe. Que falta de vergonha é essa, né? Mas vamos lá, essa notícia, Beijone. Pois é. Está presa aqui na cadeia de São João da Boa Vista. Né? Espero que fique. Como eu disse na manchete, né? É uma notícia que parece repetida, mas não é. Porque elas vivem tentando. Quando não é a mãe, é a namorada. A mulher, o marido, às vezes, enfim, todos tentam passar drogas. Sim, mas não consegue, né? Tem o detector lá e outra. Eles revistam mesmo. E foi o que fizeram os agentes da penitenciária de Casa Branca, que prenderam essa mulher na manhã de domingo. Domingo foi visitar o filho, né? Na penitenciária. Sim. E foi flagrada aí transportando drogas em visita ao filho, preso aí na penitenciária. O flagrante ocorreu durante o procedimento de inspeção, falando. Quando o scanner corporal detectou um invólucro suspeito em seu corpo. Olha lá. Quando não é o scanner, vocês estão vendo aí a droga. É o cachorro, né? O cachorro sente o cheiro da droga. O cachorro né? sempre está ali perto. Tem né? detector de metais também, já tentaram passar arma, celular, carregador e não conseguiram. Aí o que aconteceu? A mãe foi levada ao posto de posto atendimento PPI, né, para retirada do pacote que continha cocaína e maconha. Olha lá. Sendo apresentada no plantão de polícia. Agora está presa aqui em São João da Boa Vista e está à disposição aí da justiça. E também outra mulher presa também aqui em São João, de 27 anos, né? Que lá em Casa Branca estava promovendo venda de drogas na porta da casa dela. Sim, a maior naturalidade do mundo. Né? Como se fosse uma bala, um sorvete, um laranja, sanduíche, laranja, Aí tinha pacote de maconha, crack, enfim, nos armários do quarto dela, da cozinha também. Ela recebeu uma voz de prisão e está na cadeia pública de São João da Boa Vista. Olha aí. Que interessante, né? Que as pessoas hoje, elas... É impunidade, né, Suzana? A pessoa não tem medo, a pessoa... Ela sabe que ela vai presa, que ela vai ser liberada logo, volta a cometer o mesmo crime de novo. É assim que ela ganha dinheiro. Né? Impressionante. Alguns chegam a dizer que sim, vou preso. Daqui 2, 3 anos eu tenho aí o dinheiro me esperando, né? Quer dizer, ele vive ali na cadeia, né? E depois ainda sai ter o dinheiro que ele escondeu em algum lugar aí que está esperando por ele. Mas tem um lado social interessante. Antigamente, as mulheres cada vez ganhando mais espaço, tanto para o bem como para o mal. Né? A mulher está ganhando espaço na medicina. Hoje, aliás, a maioria são médicos nas faculdades de medicina. A maioria mulheres nas faculdades de medicina. Né? O que era, poucos anos atrás, não tinha, né? Só homens. Né? Mas para o lado do mal também, as mulheres cada vez ocupando mais oposições aí, né? Essas duas aí, exemplos, né? Incrível. Também no crime, as mulheres aumenta a participação da mulher em tudo, né? Sim. Agora, é indigno, né? Uma mãe passar droga pro filho é o fim da picada, né? Então, realmente não é dá assustador, pra gente. Porque ela tá ajudando a rede. A rede está lá. Ela tá também fazendo. Ela tá dando a droga pro filho e não é em casa, é no presídio. Você entendeu? É pro filho consumir e vender também. Meu Deus do céu. Não seria surpresa se não fosse essa mãe que teria viciado o próprio filho, né? E se o filho tá na penitenciária, deve ter tido exemplo, né, de casa, né? Sem a menor dúvida, é isso mesmo. Passou por várias experiências. E olha que o perigo para os motoristas de aplicativo continua, né? A gente tem tido aí tanta notícia ruim para o lado dessa função tão boa hoje, né? Esse segmento aí, né? De motoristas agora novo, que tanto tem
sido procurado. Nós tivemos aqui há pouco tempo a EAPIC, né? Foi. A EAPIC teve aí um movimento muito grande de motoristas por aplicativo, tal. E esse aqui é mais uma vítima de bandidos, né? Na noite de domingo ele foi assaltado aí, abandonado na área rural de Mugimirim. Nossa, Mugimirim. Segundo ele, por volta das 8h30 da noite, recebeu lá o chamado de 2 rapazes, estavam na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, e pediram uma corrida, né, até as Chácaras das Uvas, que fica do outro lado da cidade. Aí ele pegou os dois, né, clientes, entre aspas, né, e quando trafegava pela Avenida Adib Shaibi, próximo a uma rotatória, já quase no acesso às chácaras, ele foi rendido por um dos passageiros que estava no banco de trás e obrigado a cessar lá a estrada de terra, e onde recebeu ordem de parar o carro. Em seguida, ele teve que descer, deixou o celular e a carteira a pedido dos bandidos aqui, né? E os bandidos assumiram o volante do carro e deixaram o local em alta velocidade. Aí a 1 quilômetro, e talvez aqui eu acho que é a notícia mais triste, né? A 1 quilômetro, onde eles haviam abandonado o motorista, eles colidiram o carro, um barranco, atravessaram ali as imagens do carro, como ficou, atravessaram a estrada, arrancaram o murão de cerca e só foram parar numa plantação de mandioca. Quer dizer, eles estavam correndo muito quando o acidente aconteceu. O motorista conseguiu caminhar até uma vila ali perto, Vila Pichatelli, onde pediu ajuda. Apesar de não ter sofrido nenhum ferimento, ele disse estar muito tenso, nervoso. Claro, você não sabe o que vai acontecer com você, né? E além disso, ele disse que havia acabado de adquirir o carro e que ainda não havia pago nem a primeira parcela do financiamento. Olha só como ficou o carro. Até o fechamento desta edição, os criminosos não haviam sido localizados. Olha que história. É triste, né? É triste um trabalhador, o sujeito está trabalhando à noite. Muito, muito triste. Aliás, eu vou fazer um comentário, contar um fato com vocês. Eu fui assaltada uma vez com arma, crianças de 8 e 14 anos de idade, e eles queriam, na realidade, roubar o carro. Eu estava de carona com um amigo e eles queriam o carro e roubaram, levaram o carro embora. Sim. No dia seguinte, 2 dias depois, alguém liga para ele dizendo: por acaso você é dono de um carro assim, assim, descreveu tudo. Eles usaram o carro para fazer um assalto e depois abandonaram o carro. E a sorte é que esse meu amigo tinha uma agendinha dele que estava caída no chão, porque eles queriam tudo, né? Levaram minhas joias, enfim, foi muito trágico, chato. E ligaram para aquele número e realmente era ele. Foi lá na cidade vizinha e conseguiu recuperar o carro. Olha aqui. E o carro estava inteiro? Estava inteirinho. Eles usaram, porque o assalto depois foi noticiado, o assalto que eles fizeram lá no outro bairro. Que incrível, triste, né? Que coincidência essa notícia aí, né? O cara acabou de comprar o carro, então tirou o carro zero e já se envolve numa situação. A possibilidade da gente se envolver numa situação dessa, embora cada vez torne-se mais possível, mais plausível, mas ainda é uma possibilidade no meio de 1 milhão, né? Rara. Né? E ele justamente acabou de adquirir o carro, já passa por uma experiência. Não pagou nem a primeira parcela. Não pagou, nem, provavelmente, sabe que ele tinha seguro? Se tiver seguro, ainda recupera, mas se não tiver seguro, ainda vai ser um prejuízo bem considerável, né? Enorme. Bem considerável. Ok. Outro prejuízo também teve aqui um homem que ficou inclusive ferido, batido entre um carro e um caminhão em Andradas. O acidente aconteceu na MG 455 em Andradas, já no município de Andradas, na noite do último sábado. Está lá a foto. Olha. A gente explicando aqui para os amigos da M970,
que na transmissão da rede Piratininga de comunicação, na transmissão da Connect TV e também do aplicativo Piratininga, a gente fala, comenta as notícias e mostra as fotos Sim. e vídeos, né? Os amigos da 970 acompanham as notícias aqui pela nossa querida Rádio Piratininga. Então, quando a gente fala aqui de alguma foto, nós estamos nos referindo aí para a rede Connect TV, rede Piratininga e aplicativo. E nós estamos vendo aí o que, Beijone? O caminhão bateu com o carro. Deixa eu só falar para o ouvinte que de repente, né, não sabe ainda, mas é tão fácil. Você que está acompanhando a Piratininga pelo celular, entrar no aplicativo, né? Sim. Play Store, Google, né? A loja lá, Play Store. Coloque lá a rádio. Abre, né, o aplicativo, o Play Store e tal, coloca lá a Rádio Piratininga 970, vai aparecer lá o aplicativo da Piratininga. Aí você clica para instalar. Espera lá dar o tempo para instalar, instalou, você abre e aí embaixo do rádio Piratininga 970 tem um quadradinho, você vai apertar e vai câmeras ao vivo, tá lá. Você vê a gente aqui, né? E também os acidentes, todas as cenas aí que a gente possa colher para você, a gente traz aqui para o nosso noticiário. Mas esse acidente ele aconteceu por volta das 8h30 da noite, próximo ao cemitério Parque Bom Jesus, onde o motorista do caminhão disse que se deparou com o carro na contramão e não conseguiu evitar a colisão. Apesar do choque, o caminhoneiro nada sofreu. Já o motorista afirmou que ia buscar a esposa no momento da batida, né? Foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de Andradas. Ele estava indo buscar a esposa, mas aqui não explica o porquê, né? Ele não disse o porquê que ele estava na contramão, se é verdade a história do caminhoneiro aí, né? Então, mais um acidente, esse que poderia ser um acidente ainda mais grave, porque se bater de frente com um caminhão, a gente vê que é um Uno contra um caminhão, né? Sem chance. Não vai, mas a gente vê que tristeza. Que nada de mais grave aconteceu aí no caso, né? Bom, dentro da área policial, nós temos ainda mais um sujeito preso aí, caso de violência doméstica registrado aí no final de semana em Mojimirim. Ele foi preso em flagrante após agredir a companheira, autuado pela Lei Maria da Penha. A polícia militar foi chamada, né, onde a vítima relata, a própria vítima chamou e relatava ter sido agredida pelo marido não, pelo companheiro, né, na verdade, o amável dela. Havia sinais claros de agressão na vítima. Então ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde foi lá registrado um auto de prisão em flagrante. Aguarda agora os caminhos aí da justiça em relação ao seu ato. E você sabe, Beijone, que nós temos até aí uma filmagem sobre isso, que 94% das vítimas de violência sexual em conflito são mulheres. 94% são mulheres. Sim. Né? Incrível. Com toda certeza. Vocês querem? Gente... Tem um áudio sobre isso também, que o Rodrigo tem ali, ó. Vamos deixar mais posterior, depois, pode ser? Bom. O que vocês acham? Tá. Posterior a gente ouve esse áudio. Tá. Agora, é importante saber o seguinte também, né, Suzana? Tem muito homem que apanha também, mas não fala, né? Então Será esse que percentual não? tão alto, né? Eu conheço uns 3 aí que levam uma surra toda semana aí. E não vão procurar a polícia, né? Mas tem uns que procuram, viu? De vez em quando a gente conta notícia aí de alguém que apanhou aí e que que correu atrás aí da ajuda da polícia aí. Então tá faltando dados nesses percentuais. Então, que é 94%, só sobra 6%. Pois é, mas tem. 6%. Hoje em dia, com todos os tipos de famílias possíveis, então nós temos de tudo, né? Tem de tudo. Tem de LGBTI, enfim. Então tem muita gente aí. Tem muita gente apanhando e muita gente batendo ainda, infelizmente, né? Então. Isso independe de sexo. Mas é natural dúvida. E normal que a maioria seja mulher, e é o que é mais triste, porque é realmente no frigir dos ovos a parte mais fraca, fisicamente, mais submissa. Então é essa cultura que tenta se combater a todo tempo, né? Dar à mulher as mesmas seguranças e
e tranquilidade que um homem. Tem que ser mais ferrenho mesmo no combate a todas as agressões para todas as mulheres, casos de feminicídios, enfim. E a nossa região é premiada, né? Cada dia um caso. Não tem quase um dia, né, que a gente não registra um caso aqui, né, Bejane? Sim, e fica aqui, né, aquela talvez certeza, né, de que isso sempre aconteceu, né? É que ultimamente é mais transparente, são denunciados os casos, né? Antigamente não se denunciava, e, enfim, hoje os casos aparecem, como disse o Dr. Celso Tarotier numa entrevista, inclusive, num podcast com o Artem aí, muito esclarecedora. Tá certo. Eu já temos aqui. Depois a gente volta no segundo bloco sobre esse assunto, até trazendo essas novas informações pela rádio web, mas nós não recebemos ainda nenhuma resposta. Silêncio total, né? Tanto o Departamento Regional de Saúde, através da doutora Patrícia Magalhães, nos informou que está averiguando o caso da dona Nair e que está avaliando aí a possibilidade de uma reavaliação da posição dela nessa lista de espera, já que ela reclamou aqui, falou, mostrou a questão da perna dela, está esperando um procedimento, aí, um atendimento já há algum tempo, uma perna atrofiando, cada vez com mais dificuldade para andar, mas ainda ela consegue fazer pequenos movimentos, com muita dificuldade, sai ainda, faz suas compras, mas é obrigada a ficar parando, dói muito a perna, enfim. Dela nós já sabemos que está aguardando aí, está numa lista da Regional de Saúde, né? Então vamos aguardar. Agora a doutora Patrícia ficou de falar conosco sobre esse estudo que ela está efetuando lá, se pode antecipar esse atendimento, se é o caso, né, de antecipar, se não existe nada mais grave no momento. Agora, dependente de poder ou não poder antecipar, é óbvio, se existe mais grave, mais sério, tem que seguir uma lista, mas o certo seria que nós tivéssemos já uma saúde pública que atendesse a todos, que não houvesse lista. Sim. Porque isso é muito prometido em todas as campanhas, por todos os candidatos, muito prometido e pouco cumprido. A gente vê que isso tem se sucedido em várias esferas do poder, seja municipal, seja estadual, todos prometem, todos falam, vamos resolver, vamos acabar com a fila, né? Surgem os heróis, os santinhos, as santinhas da saúde que resolvem tudo, tal. E a gente vê que o povo fazendo os seus calvários aí, né? Seguindo o seu calvário, porque não são atendidos. Nós colocamos ontem a entrevista da Dona Maria, que esse caso me chamou muita atenção, esse caso está me preocupando bastante, que é o que nós estamos aguardando aqui, a resposta, né? E o retorno, pelo menos uma satisfação, né? Nós estamos tentando ver onde está parado o atendimento da Dona Maria e até agora nós não conseguimos nem identificar isso, porque, lógico, parece que existe uma rede, uma rede de proteção. Os incompetentes se protegem, um esconde o outro e não mostra a sua incompetência, a sua maldade, né? O incompetente é uma raça unida. Eles não mostram, um procura esconder o erro do outro, enquanto isso o povo sofre. Vamos a um trechinho, só um trechinho, Rodrigo, da fala da Dona Maria, que nós apresentamos ontem no Rotativo, para vocês terem uma ideia da gravidade deste caso e da gravidade da falta de respeito, da falta de cuidado, da falta de humanidade para com a nossa população que precisa e que merece ser atendida, merece pelo menos uma resposta. Vamos conferir o apelo da Dona Maria. Estou aqui com a Maria. Maria Aparecida Vieira Souza de Araújo. Mora aqui no Jardim Europa. Tá certo. Maria, conta para nós a sua história. Há mais de 3 anos atrás, deu problema no joelho esquerdo. Fui ao médico, postinho, daqui do Jardim Europa, ou seja, do Mestre Mourão, que é o postinho nosso. Doutora fez vários encaminhamentos, mas até hoje não fui chamada. O principal que ela precisa é a ressonância das pernas. Pediu, mas não foi atendida até hoje. Aí pediu fisioterapia, já 2 vezes também ainda não fui atendida. Agora a última vez pediu também, pelo pedido do doutor José Eduardo, um médico para
de osso, como que fala? Ortopedia. Ortopedista. Mas esse faz uma semana. Não posso reclamar porque ainda não foi atendido. Mas eu tô em possibilidade de andar, de locomover. Eu tenho as crianças para cuidar. Eu preciso de uma atenção melhor da saúde. Isso é tudo que eu preciso. Você? Tá aí esse depoimento da dona Maria, maestro Mourão, uma senhora que precisa trabalhar, quer trabalhar, precisa. Tem as netas para cuidar. Já teve uma tragédia na vida pessoal dela, perdeu aí a filha muito jovem e ficou com a incumbência de cuidar das netas. Está sem possibilidade de se locomover faz 3 anos, aguardando um posicionamento da Prefeitura Municipal ou do Departamento Regional de Saúde, ou da senhora Prefeita Terezinha, ou da doutora Patrícia Magalhães. Nós, nos próximos dias, vamos tentar descobrir onde está parado isso. Ela precisa de uma ressonância, é isso que ela precisa, para poder ver o que ela tem, qual que é o problema dela, qual que é o problema na perna, qual o tratamento mais adequado. Só que, enquanto isso, ela precisa também de uma fisioterapia, porque é um problema sério. A perna vai ficando sem mobilidade, vai travando, vai trazendo cada vez mais problemas. Mobilidade, né? Reduz bastante, não Sim. pode? Tem que Agora estar imagina, movimentando. 3 anos. E como tem dor, então ela toma remédios... E acaba ficando na cama. Isso e muito acaba ruim. engordando muito, né? Acaba inchando bastante, né? Por isso que tem dor. E cria outros problemas, né, de saúde também. Acaba gerando outros problemas. Então, cardiovasculares, né? Então, nós estamos aqui ainda aguardando e vamos continuar cobrando aqui, até que as pessoas, quem sabe, né, criem um pouquinho de como fala aquilo na cara, né? Então, cria um pouquinho e dá uma resposta para a população, né? Porque é inadmissível que um ser humano, uma pessoa que imbuída de um cargo, uma função pública, não se sensibilize com uma história dessa. Que não cuide do seu próximo, que faz um discurso de piedade, de caridade. Todos parecem muito santos e santas. E deixa um caso desse assim, sem resposta, sem uma explicação, e essa pessoa sofrendo. Então nós vamos continuar cobrando aqui. Não precisa... Enquanto a gente tiver força para lutar aí por essas pessoas, nós vamos continuar aqui batalhando, lutando e defendendo o direito delas aí. Ok, Bejônia? Ok. E aí a gente se depara com informação, por exemplo, né, que a falta de exames preventivos, né, que a cada 3 mortes de adultos no país, 2 são de homens. E eu fico pensando, né, se a gente não encontra saída assim para exames que são necessários ser feitos aí, né? A saúde, a vida da pessoa depende do exame. Quanto mais um exame preventivo, né? A pessoa vai fazer um exame preventivo, sendo nessa situação assim, ela encontra uma fila enorme pela frente, Então. né? É claro que acabam tendo mortes aí, e aqui no caso a pesquisa é um alerta, né, sobre essa falta de exames preventivos, sendo que a cada 3 mortes de adultos no país, 2 são de homens. E aí entra, né, claro, próstata, enfim, né, os exames aí que os homens têm que fazer e acabam não fazendo, também por causa dessa dificuldade toda, né, De conseguir exames. de conseguir esses Olha, exames. os nossos amigos que nos seguem pela rede Piratininga de Comunicação, pela Connect TV, pela Rádio Piratininga AM, estão participando bastante aqui do nosso programa, dando as suas opiniões e dando as suas sugestões aqui de pauta e fazendo também suas reivindicações. O Edson Lopes Nichini, por exemplo, está lembrando aqui uma pergunta direta à prefeita Terezinha. Prefeita Terezinha, cadê o Rita Lobato? Pegou milhões do povo na saúde, né? E o Rita Lobato? Cadê o Rita Lobato? Primeiro, tirou-se o Rita Lobato. Né? O Instituto Rita Lobato, para quem não sabe, é o que gerencia a saúde pública da Prefeitura Municipal. E é uma história muito mal explicada também. Até agora não foi dada uma explicação condizente. Deveria gerenciar a saúde pública de São João. A intervenção, né? Houve uma intervenção, não foi dada uma explicação suficientemente clara
por que estava havendo essa intervenção, e após a intervenção resolveu-se chamar novamente o Instituto Rita Lobato para gerenciar a saúde de São João da Boa Vista. Se houve intervenção, devia ter motivos que não foram devidamente explicados. Se não houver esses motivos, pode ter consequências graves, multas e tudo mais, não é? E assim vai. Enquanto isso, né, enquanto o Edson não se resolve aí a questão do Rita Lobato, não se dá uma explicação, o povo vai sofrendo com essa demora, com esse descaso, com essa falta de resposta que a gente, infelizmente, registra aqui todos os dias. Inclusive, até quando você diz que se houve intervenção, houve motivos, né, para essa intervenção, eu volto a lembrar, né, motivos que foram inclusive criticados pelo Instituto em uma carta aí que correu pela imprensa e tal, em relação a essa intervenção, né, até contundentes aí em relação a tudo aquilo que estava acontecendo no momento, né? Tá certo. Vamos ao intervalo? Daqui a pouquinho a gente retorna, então, trazendo mais notícias, mais informações no Rotativa no Ar, Rotativa na Rede, Rede Piratininga de Comunicação, Conect TV e também pelo aplicativo Piratininga. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata. Fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Vamos lá. Aqui nós temos, como eu disse, os nossos amigos aqui, internautas, participando ativamente aqui das nossas redes sociais, e alguém lembrando aqui da rua Ratcliffe, né? Nós já havíamos anunciado, temos imagens daí da rua Ratcliffe, a rua misteriosa, há um mistério rondando a rua Ratcliffe, um mistério a ser desvendado. Os amigos das redes aí, Piratininga e Conect TV, estão percebendo aí, né? Essa sinalização, o último que é? Quarteirão, ali essa sinalização, um quebra-mola que nunca foi instalado. Faz isso, tempo. Quebra-molas. Cadê o quebra-mola? Não tem quebra-mola, está anunciando quebra-mola, mas não tem. São os mistérios da Ratcliffe. Tem que fazer uma série aí, os mistérios da Ratcliffe. Proibida parar nos dois lados, proibido parar nos dois lados da rua Ratcliffe. As portas fechadas aí. Pois por causa da falta de local para parar. O comércio está sentindo, está lamentando bastante. Nós estamos aí andando pela rua Ratcliffe. E o Júlio Souza Alves está lembrando assim, que a rua do Departamento de Trânsito de São João da Boa Vista é menor que a Ratcliffe e pode parar normalmente.
Perceba que é só o primeiro quarteirão, a partir do segundo quarteirão no segundo já pode. Atrás da rua Radcliffe tem uma empresa muito grande, tá certo? Não se sabe se é em função dessa empresa que o primeiro quarteirão é proibido parar. Você veja que as pessoas param do lado, numa rua também transversal, né? Também complicado. Mas o fato é, Biagione, que até o momento a prefeitura não esclareceu para a população o mistério da rua Radcliffe. Vai virar série, vai virar filme. Por que não pode parar no primeiro quarteirão? Trânsito proibido parar dos 2 lados da rua Radcliffe. E a gente, né, fica pensando, né? A pessoa não vê que vai atrapalhar o comércio. Olha o comércio como é intenso aí. Uma atrás E né, uma questão de, por exemplo, eu vou fechar o trânsito aqui. Tem uma loja na minha frente. Aí eu vou fechar o trânsito lá também, tem outra loja lá. Falo, pô, mas aí como é que o pessoal vai parar para ir na loja? Para ir no açougue? O açougue já fechou. Olha lá a porta baixada lá, né? Tem uma outra loja aqui também que parece que já desceu as portas. Esse mercado que tem na esquina, na verdade o pessoal para ali do lado e entra, porque ele tem entradas nessa rua em que você vira à esquerda aqui, como lá nos fundos. Então ele tem entrada por todos os lados. Estamos vendo aí, então né? ele não depende muito, né, da Radcliffe. Ele tem, o pessoal para e entra do outro lado. Mas e aqueles que estão dependendo do estacionamento ali, do pessoal poder estacionar para ir até a loja dele, né? Pelo menos uma faixa, tem que se pensar nisso, né? Uma faixa. Vamos deixar uma faixa para o pessoal parar, como era, inclusive. Eles fecharam, ficou muito tempo. Um lado, você descendo em direção ao Pratinha, sentido centro-bairro, o lado direito, né? Ele era proibido parar, porque realmente, né, a rua é curta e tal. Embora o ouvinte diz aí que tem uma rua aí que é mais curta ainda e que pode parar dos dois lados. E que ironia que é a rua do Departamento de Trânsito. Isso é legal, viu? Júlio Souza Alves. Você até filmar para a gente mandar um vídeo aí, ou nós irmos lá filmar também para mostrar essa rua. Mas a novidade aí com relação a Radcliffe, Biagione, é que falando aí com os comerciantes que estão prejudicados, estão sofrendo prejuízo, eles informaram que eles estão recorrendo à justiça. Eles vão acionar a justiça para uma explicação e uma providência por parte da prefeitura. Eles alegam também que as abordagens que eles fizeram foram muito contundentes, digamos assim. Eles não gostaram. Foi dito para eles, inclusive eles pediram essa explicação. Por que só no primeiro quarteirão? E a resposta de uma das autoridades da prefeitura municipal foi: se vocês estão reclamando, então a gente proíbe o segundo e o terceiro quarteirão também. Que bela resposta, né? Que bela resposta. Prejudica todo o comércio. E mostra assim uma inabilidade, né? Uma falta de respeito. Então aí vai, só porque os moradores então estão reivindicando o direito deles no primeiro quarteirão, é que você vai então tomar essa atitude de proibir nos demais. Quer dizer, não há nem necessidade. Então, provado está que não é uma necessidade de trânsito, que poderia conviver perfeitamente aí. E nem consultam, nem avisam antes, quer dizer, vão fazendo e assim... Pois é. Né? Assim continua. Foi prometido, né, que haveria uma ampla participação da população, que o povo falaria, que o povo daria opinião. Faria tipo uma audiência pública ali na região. Mas nada disso aconteceu. Falou-se. Promessas. A loja ali do lado, MDF, então, tem bastante coisa. O outro lá, olha lá. Tem que se interagir, né? A população, o poder, né? Legislativo. Entender também, essa solução, né? por que isso? O pessoal isso? tem lá o espaço na Câmara para interagir com os seus vereadores. E a gente muitas vezes não vê isso acontecer, né? Às vezes até o pessoal diz, mas por falta da população. Mas às vezes a população vai também, mas também não é ouvida, né? Pois é. Vamos ver agora, né? A Câmara já está acabando o recesso. Eita, né? Está na hora de voltar a trabalhar. Será que agora vão fazer a reunião lá para decidir? Porque lembra que na
quando a Câmara entrou em recesso, havia uma reunião programada, né, que era para discutir a questão da falta de medicamentos, que aliás deve se incluir falta de medicamentos, falta de exames, falta de médicos, falta de atendimento com rapidez, falta de tudo, né? Tudo. Iam ser discutidos, mas depois entrou em recesso, o presidente da Câmara suspendeu a reunião. Não, agora vamos discutir a falta de medicamentos só depois do recesso, né? Afinal, o vereador é gente, né? Precisa de férias. Tudo bem que são 3 meses, E a 4 população meses. não precisa de remédio assim, pode esperar. Remédio pode esperar, né? Mas vamos ver agora se discute a questão dos remédios e também a questão da Ratcliffe. Eu não vi ainda o posicionamento da Câmara Municipal sobre isso, mas precisa adotar um posicionamento, saber, uma explicação por que essa coisa maluca aí de não pode parar nos 2 lados da rua Ratcliffe. Vamos aqui às notícias da Rádio Web. Vamos falar sobre agora a seleção brasileira, né? O ponto facultativo que nós começamos a falar. A boa notícia do dia. A boa notícia, né? Boa notícia para nossa economia, né? O país está rico, ninguém está precisando trabalhar, todo mundo com muito dinheiro. Vamos ao futebol feminino. Ponto facultativo. Futebol feminino, campeonato, né? Pátria de chuteiras, novamente. Então, vamos lá, civismo, patriotismo, mas eu acho assim, temeroso essa história, né, Beijone? Quer dizer, qualquer motivo para o país. Mas né? Será que o povo vai aderir a esse feriado facultativo, vai parar? Porque a gente vê, né, que quando a Copa do Mundo, né, futebol masculino, tem até quem não para, não, né? Sabe da seriedade, né? Com que a gente tem que encarar hoje um negócio, uma empresa, e que diante das dificuldades por que passa a economia, eles continuam trabalhando, né? Alguns até têm a TV onde ficam ouvindo, vendo, mas continuam trabalhando e tal. Eu não acredito que haverá aí vão aderir a isso não, viu, Arthur? Olha, Beijone, eu acho que ninguém mais do que eu gosto de esporte, já provei isso, né? Gosto muito do esporte e acho esporte muito importante. Torço muito para que o futebol feminino tenha, assim, caia no gosto do brasileiro, tanto quanto o futebol masculino. Mas um fato você não pode forçar muito a barra. Ainda não é. Vai chegar o dia que o futebol brasileiro feminino vai ter essa empolgação e tal, mas ainda não é, né? Quando você dá ponto facultativo, você está querendo forçar a barra numa situação que ainda não existe. Atualmente nem o masculino. Nem o masculino. Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Os jogos também ruins, pelo amor de Deus. Desestimulante. Talvez até a minha fala aqui em relação ao pessoal não parar mais tanto seja por causa disso mesmo, né? Porque a gente sabe que quando o Brasil estava lá, ganhava todas, tal. Era quase certeza. Quando o Brasil tinha gente séria no futebol, né? Porque agora é um bando de vagabundo, de safado que não tá nem aí. A verdade é essa. Não ganha por causa disso. Não ganha por causa disso, porque o Brasil ganhou quando era sério. Agora é uma vagabundagem sem tamanho que não tem. Uma dinheirama. Fico comprando resultado. Uma dinheirama que, meu Deus do céu. Que é aquilo? O técnico, quando fala lá com cada um dos atletas, está falando para cada um dos milionários que estão ali. Quer dizer, o sujeito já tem dinheiro para ele, para a geração futura, para outra. Várias gerações. Ele faz o que ele quiser, né? Pois é. Bom, vamos conferir a notícia da Rádio Web, depois a gente volta comentando essa notícia, essa informação. O Ministério da Gestão e da Inovação deve publicar uma portaria que vai autorizar a adoção de ponto facultativo aos servidores públicos nos dias em que a seleção feminina de futebol entrar em campo na Copa do Mundo. Com horário flexível, os trabalhadores vão poder se ausentar para assistir os jogos. Segundo a portaria, nos dias de jogos que começarem até 7h30 da manhã, o expediente começará às 11h. Em dias que iniciam às 8h, o horário de trabalho começará a meio-dia. Será possível compensar as horas não trabalhadas até 29 de dezembro. A Copa Feminina de Futebol acontece entre 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. A seleção faz sua estreia no dia 20 contra o Panamá, no estádio de Hindmarsh, em Adelaide, às 8 da manhã. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Raquel Carneiro.
Tá aí, Biagione, aquilo que nós estávamos comentando, né? Vamos aguardar então para ver o que vai acontecer. Eu estava vendo também aqui na Globo ontem o cuidado com a seleção feminina. Não que não mereça e não que seja importante, mas eu estava vendo, levou uma equipe de cozinheiros, chegou mais cedo, gastando uma pequena fortuna aí com relação a mais essa atividade aí do futebol feminino. Maravilhoso, bonito, que bom, né? Mas me incomoda um pouco quando a gente vê que o país não está em condições disso, né? O momento não é adequado para isso. Esse oba-oba está muito forçado, né? Tem aqui a advogada, a doutora Keila Júri, está participando aqui dos nossos debates. Sim. E ela está lembrando aqui, ponto facultativo, ou seja, depois tem que repor. Sim, mais ou menos, viu, Keila? Somente meio período nos dias de jogos e horário, com todo respeito ao esporte, mas o momento econômico do país não dá para isso, não. Aquele também continua comentando aí as nossas notícias, que infelizmente deixa a desejar em tudo no município. O município está deixando várias questões a desejar. E que os nossos vereadores estão inertes e estão de recesso. Estão de recesso, porque precisa descansar, né? Precisa descansar, estão de recesso, né? Então, é isso. O João Gomes aqui também cumprimentando, que está uma beleza o programa. Muito obrigado, viu, João? Muita gente aqui, Alcides Borges, José Pedro Vieira Nascimento, Beto dos Santos, Maria de Fátima dos Reis, a Márcia Lanotovics, a Sandra Jerônimo, aquele já citei, Júlio Souza Alves, Maísa Scaravelli, o Mauro Castro Pereira Zorrinho, a Nilce Boaventura, Luísa da Silva Munhoz, o Cláudio Catini, um abraço, Cláudio Catini, Sônia Queiroz, abraço a todos, né? Todos. Luiz Munhoz, Bastante. Muita gente, Roberto Dias Conceição, sempre participando aqui da programação da Piratininga, precisa voltar a falar sobre saúde aqui no programa, Roberto, está convidado. O José Gomes, já citei, a Célia Souza, o Edson Lopes Nichini, a Júlia Souza Alves, a Terezinha Castiano, a Ruth Aparecida, Helena Maria do Lago, a Helena, funcionária da nossa prefeitura durante muitos anos, bastante participativa, ativa, está aposentada a Maria Helena do Lago agora, a Helena Maria do Lago agora, né? Ela está dizendo aqui, esse programa tão necessário em nossa cidade, e cumprimentando a todos nós aí, desejando boa tarde. Paulo Jeremias, a Maria Lúcia, o Ali Paneto, Tiago César Rezende, enfim, uma lista muito grande de amigos que nos acompanham pela rede Piratininga de Comunicação e outros milhares, centenas, pelo menos, de amigos que nos acompanham aí pela nossa querida AM 970. Ok. E o nosso tempo, hein? Que mudança de tempo, hein? Ainda não, né, Suzana? Não, tá julho quente. Então, mas julho de 2023, em comparação com outros meses de julho, que é frente frias normais, nós tivemos 4 frentes frias e totalmente sem chuva. O dia mais frio foi aí, esse final de semana com 5 graus, tá? O dia mais quente foi dia 12 de julho. Chegou a 33 graus em São José do Rio Pardo e 30 graus em São João da Boa Vista. Nós vamos ter mais 2 frentes frias nesses últimos 15 dias aí, mas hoje, totalmente sem chuva. Hoje estava anunciando uma frente fria que não aconteceu ainda não vejo nenhuma mudança no clima. Ontem ainda chegou a fazer um pouquinho, né? Choveu muito pouco, alguns pinguinhos apenas, mas eu não consegui ver nenhuma mudança no clima. Você acha que frio? Mas você tem informações? A única preocupação são as queimadas, né, Biagione? Eu tenho informações de que os institutos de meteorologia estão tendo muita dificuldade com o tempo. Ele muda totalmente, assim, da água para o vinho. Eles preveem, de repente, alguma coisa que acontece, ou seja, né, eu sempre brinco, né? É a natureza mandando a conta para o homem, né? Então, já não... Você não vê, né? Aquela coisa assim... que acertava realmente, né, na mosca, né? E enquanto isso, incêndios, né, começam aí a acontecer, focos, né, de incêndios. Nós temos aqui
a Serra Ao da lado. Mantiqueira, nós temos Águas da Prata, que sofreu tanto com os Pois, incêndios, o ano né? passado foi. E agora essa fase mais seca do ano, né? Estiagem, que começa a acontecer agora, o mês de setembro, nós sabemos que é bem assim, né? Tem. E já começam então informações sobre incêndio, um deles registrado na noite de ontem, consumindo uma área aí de 10 mil metros quadrados de vegetação em Nossa! Poços de Caldas. Segundo o Corpo muita de coisa. Bombeiros, caminhão aí de combate se deslocou lá para uma área de vegetação no bairro Itamaraty 4, por volta das 8 da noite. Além da vegetação, o incêndio consumiu o resto de poda que havia no local. Segundo os bombeiros, o trabalho de combate durou cerca de 30 minutos e foram utilizados aí mais de 1.000 litros d'água. É realmente preocupante, né? Aqui a gente teve, inclusive, durante todo o ano, um preparo, né, de pessoas que atuam nessa área, profissionais, e não só profissionais, mas também aqueles que se interessam em ajudar, um preparo feito aí pelo Corpo de Bombeiros, tal, para que o pessoal, em caso de incêndio, possa ajudar. Ok? Tá certo. Temos aí uma notícia sobre justamente o clima. Sim. O ciclone parece que foi embora de vez. Deste nós nos livramos aqui na região, né? Houve ameaças, inclusive houve medo. disseram que ele teria fortes ventos, tal. Chegou a Poços anunciar. de Caldas seria atingido e nada disso Nada aconteceu. Eu vi uma notícia no SBT dizendo para ficarmos de alerta, Campinas, Mogi Guaçu, Pois São João da Boa Vista, porque Mas o ciclone ia passar, tal. Felizmente passou longe, né? Não passou perto. Só um Mas ventinho que nós sentimos aqui, mas passou A longe. mínima é sempre assim, 12 graus, e a máxima, quer dizer, fica até sexta-feira, por exemplo, vai ter ameno, vai ser 24 graus. Sim, mas Então, o ciclone já você não tem vê- mais. Você não vê a frente fria do jeito que estão anunciando também. Vamos ver se hoje muda alguma coisa, né? A notícia é que vai mudar hoje né? O tempo. Não está com carão, não. Está com jeito de sol tá forte, temperatura tá alta, vamos ver. Mas voltando ao assunto do ciclone, vamos conferir as informações sobre o ciclone, então, porque já estamos livres de uma vez deste, pelo menos, né? Sim. Vamos lá. Após a passagem do ciclone, a região sul do país continua com tempo frio. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. No Rio Grande do Sul, as máximas não devem superar os 18 graus. No Paraná e Santa Catarina, haverá chuva fraca no leste dos estados e temperaturas amenas no decorrer do dia. Na região central do país, o clima permanece quente e seco, como explica o meteorologista do Instituto, Olívio Bahia. Na região central do país, tempo segue quente e seco, sem previsão de chuva. As temperaturas máximas no meio da tarde podem atingir a casa dos 36, 37 graus, especialmente em áreas do Mato Grosso e Goiás, e a umidade do ar fica abaixo dos 30%, sendo que em alguns pontos os valores de umidade podem chegar abaixo dos 20%, risco de incêndio bastante elevado na região central do Brasil. As demais áreas do país devem registrar tempo quente e seco durante a tarde. Chuvas fracas e passageiras podem atingir áreas do litoral do Nordeste. Para o norte, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas no Amazonas, Roraima e Amapá. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Quem viu aí as imagens, né, Biajone e Suzana, tem uma mancha de nuvens aí bem em cima da nossa região, né? Não chegou ainda, estou vendo aqui o clima, tá o solzão lá fora. Tá sol entre nuvens, né? Existem bastante nuvens, sim. Tá aí disputando espaço, né, no céu, vamos dizer assim. Pode ser que essas nuvens aí ganhem corpo, né? Haja uma grande formação de nebulosidade e nós tenhamos aí alguma chuva para dar uma quebrada aí na temperatura. Mas é como a Suzana disse, eu acredito que não vai abaixar os termômetros, a temperatura, né? Como tem baixado aí nas últimas frentes frias que nós tivemos aqui por esses lados. Você vê lá 14, 15 graus. Aqui o Rodrigo está trazendo para os amigos da rede também da Connect as previsões de mais um instituto, Meteorred.
Está dizendo que a máxima é 29 graus, que é muito, hein? É muito. E a mínima de 15 aqui em São João da Boa Vista. E que aqui o céu permanece nublado durante essa manhã, não foi, hein? Já errou. Com temperatura ao redor de 19 graus. Pela tarde apresenta-se céu limpo com temperatura em torno dos 26 graus. Durante a noite haverá períodos nublados com temperatura próxima a 18 graus. Então, quer dizer, continua relativamente alta a temperatura em São João da Boa Vista. E amanhã, mais um pouquinho alta ainda, hein? Sobe um pouquinho, a máxima vai para 30. Então, não está com cara de que a temperatura vai cair nos próximos dias. A mínima fica menor a partir de quinta, quando chega a 15 graus, e na sexta, 14 graus. Mais um instituto. Agora, também observa-se o seguinte, o que esses institutos estão batendo na cabeça, né? Sim. Não é, Kátia? A gente acompanha aí 5 institutos, e aqui todos os dias... A Kátia sabe quanto que eu estudo de meteorologia para acompanhar e trazer a notícia mais precisa aqui, não é? E eu nunca vi tanta contradição, viu Berjone? Um está dizendo vai chover, outro dizendo não chove, faz frio, não vai. E a gente fica perdidinho aqui para trazer a melhor informação. Realmente, porque eu não gosto muito de chutar e errar, né? Sim. Mas está difícil trazer. Então vamos fazer diferente, vamos trazer o máximo possível dos institutos. E aí você faz a conclusão que você achar mais interessante. Mas se você falar comigo nos bastidores, Berjone, sobre o Bolsa Família... Sim, mas só para completar, você vê, né? Aqui, segundo o Climatempo, que é um instituto confiável, bastante confiável, nós vamos ter aí para amanhã, né? Mínimo de 13, máxima de 24. Já não está batendo com o outro instituto. Sim, ela vai subindo até os 26 graus na sexta-feira. Quer dizer, o outro, né? Você vê que... Então, esse é o Climatempo, né? Eu costumo confiar muito nele, porque já é um instituto aí reconhecido no Brasil, já bastante confiável. Bom, vamos resumir o negócio. Amigos da Rede Piratininga de Comunicação, da Connect TV e da Piratininga AM. São vários institutos que a gente pesquisa. Cada um está dizendo uma coisa, né? Mas o que é certo, continua frio no entardecer e bem frio no amanhecer, tá certo? Agora, durante o dia, essas variações... Nem sabemos da chuva, tem mais um instituto aí, veja. Nem sabemos da chuva, né? Ontem deu né, nós anunciamos, vai esfriar, pode vir chuva. Veio lá um chuvisquinho muito que mequetrefe, né? Que não molhou nada. Não há previsão de chuvas aqui, inclusive. Nesse instituto aí não há previsão. Então, fica o amigo sabendo que o erro não é nosso, não. A gente está procurando trazer um resumo aí de todos os institutos, mas tá difícil acertar, né? É isso. Bom, você perguntou do Bolsa Família. Eu tenho 2 notícias. A primeira delas, que ele começa a ser pago hoje, e vai até dia 31 de julho. E segundo, que a transferência de renda do Bolsa Família pode ser a causa aí para a queda recentemente registrada na taxa de participação na força de trabalho, né? Pode ser o que calcula aí as pessoas ocupadas ou em busca de ocupação, segundo especialistas consultados aí. Então tem essas 2 informações. Que informação perfeita essa de baixa, né? Sim. Que maravilha. E que ele começa a ser pago hoje, né? Depósitos vão ser feitos pela Caixa Econômica Federal. O calendário obedece aí à ordem do número final do NIS. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome criou um site para que o beneficiário consulte as datas de pagamento de acordo com o número final do NIS e que pode ser acessado no seguinte endereço: Bolsa Família Calendário. É fácil, tudo junto em letra minúscula, bolsafamiliacalendario.com.br. Tá certo. E a Rádio Web aqui nos informa que uma pesquisa sugere que o Bolsa Família de R$600 impactou o desemprego. Vamos conferir essa informação. O aumento do valor do Bolsa Família pode ter impactado na taxa de pessoas empregadas ou que estão procurando emprego.
Pesquisadores do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas foram surpreendidos com uma variação incomum nos dados sobre desemprego. Até fevereiro de 2020, a taxa de participação das pessoas no mercado de trabalho, seja empregadas ou procurando emprego, era de 63,4%. Com a pandemia, desabou para 56,7%. Em setembro do ano passado, recuperou-se, alcançando 62,7%. Mas a partir daí, voltou a cair para 61,4% em março deste ano. O pesquisador do FGV IBRE, Fernando de Holanda Barbosa Filho, cita um motivo para a queda. A coincidência é que a recuperação nessa taxa de participação está ocorrendo até o semestre que se inicia o pagamento com um valor aumentado do benefício, né? Quando o benefício volta para R$600. Então a gente acha, que essa virada pode ter relação com esse fator, principalmente pelo fato de que a gente observa nos dados que é uma queda maior para as populações com renda baixa, de renda mais baixa e de baixa escolaridade. São justamente um público-alvo desse problema. O pesquisador observa que esta relação não existia quando o valor do benefício era mais baixo. Atualmente, o Bolsa Família paga R$600 a cada beneficiário, com um adicional de R$150 por filho de 0 a 6 anos. Ou seja, uma mãe com 2 filhos pequenos pode receber R$900, mais de 70% de um salário mínimo. Em junho, o valor médio do benefício atingiu o pico histórico de R$ 705,40. O que a gente está mostrando é que, coincidentemente, no mesmo período que se você observa o aumento do benefício, você está observando uma queda na taxa de participação nos grupos que, em geral, recebem esse benefício. São pessoas de baixa renda e baixa escolaridade. Isso é uma possibilidade, ela deve ser averiguada para que o programa possa ser ajustado da melhor forma possível. Segundo os pesquisadores, se todas as pessoas que deixaram de procurar emprego voltassem a fazer isso, a taxa de desemprego do Brasil passaria de 8% para algo entre 11% e 12%. No entanto, Fernando ressalta que é necessário um estudo maior para confirmar a relação entre a população desalentada e o aumento do Bolsa Família. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Ok. Outra informação que nós temos aí, Suzana? Sim. Minha Casa Minha Vida tem a menor taxa de juros de toda a sua história. Então uma grande oportunidade aí. Quem não foi ainda contemplado com o programa, olha aí que oportunidade boa. Vale a pena procurar. É a menor taxa desde que o programa foi... Menor taxa de juros desde do início do programa, desde o primeiro programa. Vamos conferir essa informação? Ainda não temos essa informação. Bom, a gente traz amanhã essa informação. Quais outras informações nós teremos hoje? Tem o PIS/PASEP, né? Que o PIS/PASEP é bastante interessante também, é o último lote. Está sendo pago o último lote? É isso. Então vamos lá, você que acompanha, que você está procurando, está se beneficiando, vamos lá, PIS/PASEP, último lote. O governo federal paga nesta segunda-feira o último lote do abono salarial PIS/PASEP em 2023. Estão nesse grupo trabalhadores do setor privado nascidos em novembro e dezembro, além dos servidores públicos com o número do PASEP terminado em 8 ou 9. O valor do benefício é de R$ 1.320, o equivalente a um salário mínimo. No caso do PIS, destinado ao setor privado, o pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal. Já para o PASEP, destinado aos servidores públicos, o pagamento será feito pelo Banco do Brasil. Ao todo, serão depositados R$ 4,2 bilhões a mais de 4 milhões e 200 mil trabalhadores. Os trabalhadores ainda podem sacar o abono em caixas eletrônicos e lotéricas com cartão social. Ele estará disponível para o resgate até o dia 28 de dezembro. Tem direito ao abono os trabalhadores que receberam até 2 salários mínimos mensais, em média, em 2021. Além disso, é necessário ser inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Ficam de fora do abono empregadas domésticas, trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada jurídica. Ao todo, quase 23 milhões de trabalhadores receberão o abono salarial em 2023. Os pagamentos começaram em fevereiro. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Ok, então vamos agora à informação do Minha Casa Minha Vida, que a Suzana diz aí que traz agora o menor juros, né, da história deste programa.
Impressionante, bastante empolgante agora, uma novidade única essa. Aproveitar. A nova versão do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, possui a menor taxa de juros do financiamento do imóvel da história do FGTS, beneficiando famílias que ganham até R$ 2.640 por mês. Este público, que integra a faixa 1, poderá financiar imóveis no valor de até R$ 170 mil, com juros de 4% no Norte e Nordeste e de 4,25% nas demais regiões. O novo formato retira a exclusividade da Caixa Econômica Federal como operadora do programa, permitindo que bancos privados, digitais e cooperativas de crédito operem o Minha Casa Minha Vida. O ministro das Cidades, Jader Filho, detalhou que este tipo de modalidade de negócio já ocorreu no passado e que a nova versão deve ser lançada nos próximos meses. A lei trouxe a possibilidade de bancos privados poderem operar o Minha Casa Minha Vida numa modalidade que já ocorreu no passado. No passado a gente tinha um programa chamado Oferta Pública, então a gente imagina reformular esse programa para a gente lançar nos próximos meses. Para a faixa 2 do programa, que engloba famílias com renda entre R$ 2.640 e R$ 4.400, o valor de financiamento foi fixado em R$ 264 mil, com taxa de juros de até 7%. Já a faixa 3, que teve a renda máxima elevada para até R$ 8 mil, poderá financiar imóveis de até R$ 350 mil, com taxa máxima de juros de 8,16%. A presidente da Caixa, Rita Serrano, revelou que já há conversas com o governo federal para ampliar a faixa de renda do Minha Casa Minha Vida para famílias que recebem até R$ 12 mil por mês. Nós, inclusive, eu digo, a Caixa tinha conversado com o presidente de ampliar essa possibilidade, mas isso depende de regramento do Fundo de Garantia. Então, depende, porque seriam recursos do Fundo de Garantia. Eu acredito que para esse ano essa possibilidade talvez não ocorra, mas para o próximo período aí temos que fazer o estudo junto, logicamente, com as possibilidades do Fundo de Garantia. Nas áreas rurais, as famílias contempladas poderão ter renda anual de até R$ 96 mil e o valor máximo para a compra de imóvel subiu de R$ 55 para R$ 75 mil e para a reforma saltou para R$ 40 mil. Segundo o governo federal, a expectativa é de que o programa entregue pelo menos 2 milhões de imóveis até 2026. Agência Rádio Web, de Brasília, Jonathan Ferreira. Suzana, outra dúvida que nós estamos tendo aqui, os nossos ouvintes e seguidores, é com relação às informações que nós demos ontem do Desenrola Brasil. Sim. Não é? O que está vendo? Então, o Desenrola Brasil, na realidade, são 30 milhões de endividados, o número é bem grande. Só que, observando algumas notícias, teve gente que foi até o banco, né? Porque são vários bancos, foi até o banco, mas a dívida dela não era do período. Então, o que é muito importante é que o período da dívida tem que ser de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Então, são dívidas contraídas em janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2022. Observa isso, aí você vai ao banco. Senão, várias pessoas foram e voltaram. Isso é importante, é importante o momento, é importante o programa e é importante a gente ouvir mais informação sobre o Desenrola Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que ainda negocia com o Nubank para ampliar para 2,5 milhões o total de brasileiros com dívidas bancárias de até R$ 100 que terão o nome limpo automaticamente por meio do programa Desenrola Brasil. A dívida ainda vai existir, mas os bancos irão retirar as restrições referentes à negativação do cliente. Segundo o governo, o Nubank, que possui 1 milhão de CPFs negativados, ainda não decidiu se irá aderir ao programa. Na etapa iniciada nesta segunda-feira, quem ganha até R$ 20 mil poderá negociar os débitos bancários ativos até 31 de dezembro de 2022. O ministro Fernando Haddad detalhou que o governo vai conceder um benefício aos bancos
que aceitarem reduzir o valor das dívidas dos clientes. Os bancos eles estão dando os descontos em função do estímulo que o governo criou, de antecipar um crédito presumido à razão de 1 para cada real descontado. Então, se ele tem uma dívida de 10 mil reais e o banco fez um acordo de 10 mil reais por 3, esses 7 mil reais de desconto, ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai liberar espaço no balanço para as operações de rotina do banco. A etapa 3 do Desenrola Brasil, prevista para começar em setembro, vai beneficiar quem ganha até 2 salários mínimos ou está cadastrado no CadÚnico e possui dívidas bancárias de até R$5 mil. O assessor da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira, revelou que o governo deve incluir nesta etapa a possibilidade de renegociação de dívidas dos contribuintes com concessionárias e lojas. Mais para frente, o programa amplia e passa a contemplar também o setor não financeiro. Conta de luz atrasada, carnê em loja varejista e outras dívidas que ficam mais para frente. E aí, para esse momento, vai ter lá na frente um cadastro pelo sistema do governo, que é o GovBR. Para negociar os débitos, os clientes deverão entrar em contato diretamente com os bancos por meio dos canais oficiais. A estimativa do governo é de que o Desenrola Brasil beneficie até 70 milhões de brasileiros que possuem dívidas bancárias. Agência Rádio Web, de Brasília, Jonathan Ferreira. Tá aí as informações do Desenrola, tá certo? Então não são todos que têm direito a negociar nesse momento, né, Suzana? Perfeito. Tá bom. Bom, direito a opiniões divergentes. Aqui nós recebemos uma nossa seguidora, a Dalva Aparecida, não gostando muito daquela comparação da Ratcliffe com a rua do Departamento de Trânsito. Nós vamos lá até verificar qual rua é essa. E ela diz assim, eu não consigo acreditar na capacidade das pessoas. Você foi até lá e verificou a quantidade de veículos que por ali passam? Outra coisa, ficou excelente a Ratcliffe. Ela está achando que ficou bom a Ratcliffe com a proibição. Não vejo outros comerciantes sequer reclamar. Nossa, o que eles mais têm feito, querida. A gente, toda vez que a gente vai lá é porque eles estão reclamando. A gente não vai lá gratuitamente não, tá bom? A gente tem ido porque eles estão reclamando bastante. A quantidade de... Você tem direito de falar, se quiser mandar áudio, vídeo, também fica à vontade. A gente é bem democrático aqui. Agora, se é tão desnecessário, porque se foi necessário para o primeiro quarteirão, por que não foi para o segundo, para o terceiro, para o quarto? Só no primeiro quarteirão que é necessário. A quantidade de veículo passa muito lá, como passa em outras ruas também. Sem querer questionar o teu direito de dar a sua opinião, é só explicando aqui. Mas que ficou excelente... Por que ficaria excelente ali? Não é isso que os comerciantes que estão sofrendo lá, alguns já mudaram, fecharam, né? Então, eu não sei o que você está falando sobre isso. Quem está reclamando é só o senhor, não sei se é comigo, mas se for com... não sou só eu não, tem muita gente reclamando aí. E ela disse que frequenta o varejão e ninguém reclama. O varejão tem 2 entradas, né, minha querida? Tem 2, Então verdade. Aí não reclama mesmo, não sei se não reclama, né? Mas ali os outros demais, posso lhes dizer que todos os dias tem, inclusive aqui nas redes sociais, cobranças, né, sobre a não explicação. Precisa dar uma explicação, precisa conversar, ser transparente, precisa falar. Por que que dos 2 lados não se pode parar, né? O que está vendo? O que está acontecendo? Desnecessário? Lógico, rua curta, tem piores, né? Seria sempre bom o trânsito fluir, mas dá para estacionar de um lado ali, sempre foi assim, nunca teve problema, e assim é no restante da rua. Não tem justificativa. Você tem todo o direito de comentar, de falar, né? Porém, quero lhe dizer que os comerciantes estão reclamando sem. Tanto é que vão entrar na justiça, né? A Suzana esteve comigo lá. Aquela lombada, eu não entendo aquela sinalização da lombada. Ali seria uma forma de evitar você estar com a velocidade máxima, ou forma de você reduzir. E não tem a lombada ali. O sinal está ali, que tem uma lombada. Ter a lombada não ter, mas não podia ter a sinalização. E também sem se tem a sinalização, tem que ter lombada. Se tem a lombada, tem que ter a sinalização. Você vê, Dalva, como é complicado as coisas? Tá tudo errado. E o povo tem reclamado muito sem. Tá? Depois a gente pode até trazer, se você quiser ouvir, a gente pode repetir aqui as reportagens que nós fizemos
com o pessoal falando e protestando aí contra essa medida da prefeitura tomada tão aleatoriamente, sem consulta, sem explicações. Essa que é a verdade. Ok? Ok. Vamos encerrando por aqui o Rotativa no Ar. A gente volta amanhã trazendo mais informações, notícias, comentários e a participação da população, participando da nossa pauta, dando as suas opiniões, comentando, falando, fazendo suas sugestões, e é muito importante que você participe mesmo. Repetindo, o microfone aqui é democrático. Ouve todas as opiniões, até que sejam contrárias à nossa, não tem problema. Pode falar, a gente respeita e ouve, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos também, ouvintes. Obrigado aí pela audiência. Até amanhã. Até amanhã.